E aí pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês é o Carlos, sou estudante aí de medicina aí que atualmente está no quinto período. E eu venho com esse canal aqui na proposta de trazer vídeos aí do ponto de vista de um estudante, né? Explicação de um estudante. O vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre a neurocisticercose, que é o principal aí, principal patologia envolvendo parasitas no sistema nervoso, né? Então, dando uma introdução aí, né? Inicialmente, ela era tratada como uma doença exclusiva dos porcos, né? Uma doença suína. E só posteriormente ela foi vista como uma doença que podia afetar os humanos. E aí, lá na metade do século XX, os estudos aí das manifestações clínicas, com biópsias e epidemiologia, ela começou a ser tratada como um problema de saúde pública. Como a gente já pode ter visto aí na história, né, a grande parte da Europa ela foi muito endêmica, né, e até hoje ela é muito prevalente em regiões aí da América Latina, na África, no Sudeste Asiático, subcontinentes asiáticos e partes da China também, né. E aí a gente tem que falar um pouco aqui, né, da diferença da teníase e da cisticercose. Porque o que acontece? A teníase, ela seria o consumo do parasita, né, do parasita em si, através da carne, né, mal cozida, né, o consumo de carne bovina ou suína contaminada, né, que contenha os cisticercos, né. Já a cisticercose seria a ingestão dos ovos, ou seja, na teníase eu tenho o consumo do parasita e na cisticercose eu tenho o consumo dos ovos, né, a ingestão dos ovos. E aí isso pode ser pela água, por alimentos, pela má higiene do paciente ou pelas condições sanitárias da onde ele habita. E aí, né, a cisticercose, ela pode ir para diversos tecidos do corpo, mas, né, quando ela chega no sistema nervoso central, ela é denominada aí de neuro. E esse parasita aí, ele vai invadir pequenos vasos sanguíneos que estão presentes entre a substância branca e a substância cinzenta do cérebro. E aí o cisto, ele vai se alojar em vários locais do sistema nervoso. Os principais ali, né, vão ser os ventrículos, a medula, o parênquima cerebral, as meninges e o espaço subaracnoide. E aí, após esse alojamento, ele vai ter um formato ali, né? Ele passa a ter uma forma ali de cacho, né? Essa forma de cacho, no meu entendimento pela leitura e tudo mais, foi com uma espécie de cacho de uva, entendeu? E aí ele vai ter uma implicação ali na fossa posterior. E a patogenia se baseia na toxicidade da inflamação e o efeito mecânico ocasionado pela vesícula. A vesícula é uma forma aí que a gente vai encontrar dessa doença. Então, lá para frente, quando eu falo das manifestações clínicas, entendam que a manifestação clínica ela vai estar totalmente ligada com o grau de evolução, né? E aí, comentando sobre a transmissão, né, hoje em dia, a principal transmissão que se encontra seria de pessoa a pessoa e a autoinfecção, né, devido à autoinfecção. Ou seja, a má higiene, eu posso me autocontaminar, né, e contaminar outras pessoas. E hoje o porco, né, o suíno, ele só está corroborando aí para a perpetuação do ciclo de vida, ou seja, ele não é o hospedeiro definitivo, ele é o hospedeiro intermediário. Ele não é afetado igual o ser humano, ele só serve ali para que ele entre no corpo, né? O parasita vai entrar no corpo do porco. No corpo do porco ficou complicado para a explicação, né? No corpo do suíno, para que ele faça o processo de ciclo de vida dele e depois possa contaminar o humano. E aí, após a ingestão dos ovos, né? O que vai acontecer? O ser humano, né, eu falei que é a ingestão do ovo, né? O ser humano vai acabar ingerindo o ovo, e aí o nosso ácido estomacal vai romper esses ovos e a gente vai ter a liberação das chamadas oncosferas. E aí essas oncosferas elas vão se disseminar aí até os tecidos do hospedeiro pela via sanguínea, né? E como eu já tinha dito, o mais importante é
o sistema nervoso central, né? O mais preocupante pra gente é ver o sistema nervoso central, mas a gente tem muitos outros locais que podem ser aderidos essas oncosferas, ok? E aí, falando sobre epidemiologia, a tênia, né, que vai ser o nosso parasita aí, ele é uma espécie cosmopolita, ou seja, ocorre em quase todo o mundo, e os principais locais vão ser aqueles que têm o maior número de produção e de consumo de suínos, né? E o consumo irregular é um fator prevalente, lógico, né? Porque quando você cozinha corretamente a carne bovina e suína, você tem aí a eliminação aí do parasita por completo naquela carne. Lembrando, né, que o consumo tem que ser feito de locais adequados, né? Principalmente aí a carne de porco aí, né? Sempre procure comprar de locais que você sabe a procedência, né? Mas vale salientar que o foco de consumo ele não é conectado com o foco de produção. Muitos países têm uma... Perdão, gente, tô com uma coceira aqui. Muitos locais, né, têm uma alta produção, mas não tem um alto consumo. Então, só porque um país produz muito, necessariamente não vai ter muitos casos. Vai ocorrer os casos porque os porcos vão acabar contaminando água e tudo mais, e as pessoas da extrema pobreza vão acabar tendo aí a contaminação. Já, né, os locais de foco de consumo é porque eles consomem muito. Mas necessariamente os dois não estão ligados. Você pode ter um país que produz muito, come pouco, que come muito que produz muito e come pouco, que come muito e produz pouco, ou que produz muito e come muito, ok? No Brasil, os estados mais afetados são São Paulo, Minas, Paraná e Goiás. Só que tem um porém, né? Vai ser explicado no próximo slide, que acredita-se que o local mais afetado aí do Brasil é o Nordeste, né? Os estados do Nordeste. Isso se dá ao fato da dificuldade diagnóstica, né? Então, os números que a gente tem sobre infectados são desses 4 estados, mas provavelmente eles realmente não são os mais afetados. Acredita-se aí então, né, que 50 milhões de pessoas, sendo assintomáticas ou não, possuem aí, né, a possibilidade dessa patologia, né? E nas regiões que temos ainda episódios endêmicos aí do NCC, né, a gente vê casos de epilepsia aí, né, presentes devido à fisiopatologia, né, as manifestações clínicas. 1/3 desses casos de epilepsia vão ser aí por conta do NCC. Aí, falando agora um pouco mais ainda sobre a epidemiologia, acredita-se que a verdadeira região, né, como eu já tinha dito no Brasil, é o Nordeste, devido à dificuldade diagnóstica. 79% dos casos aí vão partir das regiões rurais, né? Por conta dos serviços mais perto dos serviços, né? Com os porcos, com a terra, com os rios que passam perto da produção dos porcos, né? No entanto, os casos mais graves surgem dos centros urbanos. Isso a gente vai ver lá na manifestação clínica, que a imunidade do paciente também ajuda muito, né? E é quase que comprovado aí cientificamente que o paciente rural, né, ele tem uma imunidade melhor do que o paciente do centro urbano para certas patologias, né? E esse é um fato aí que vai fazer com que os pacientes das regiões rurais sejam os mais contaminados, mas os casos não sejam mais graves, né? Como essa patologia ela tem grau de evolução, né, os pacientes que vão estar aí sendo acometidos são pacientes entre os 21 e os 40 anos. Né? Vai depender da época que foi feito o consumo e que o parasita se alastrou. Os homens eles são mais suscetíveis à contaminação, como eu falei antes, os serviços das áreas rurais, né, são fatores aí que ajudam aí para o paciente ser acometido. Né? Então, o homem, né, comumente, né, na nossa sociedade, ele é a pessoa que faz os serviços fora de casa no meio rural, enquanto as mulheres ficam cuidando da casa. Mas, no entanto, apesar das mulheres serem as que menos apresentam a contaminação, elas são as que têm os casos mais graves, são as que mais vão sofrer aí com a contaminação. Falando aí agora um pouco sobre a fisiopatologia, as oncosferas, como eu tinha dito, elas vão migrar, né, por diversos tecidos, os principais sendo o músculo esquelético, o tecido subcutâneo, a região
tálmica, né? O miocárdio, até o miocárdio, por incrível que pareça, mas o mais prevalente vai ser o nosso sistema nervoso. E aí, né, como eu já tinha dito, o neurocisticercose se dá pelo alojamento ali no sistema nervoso. E ela pode se disseminar nas regiões intraparenquimatosas e extra. E na forma intraparenquimatosa, ela tem as seguintes apresentações. A vesicular, que seria formativa do parasita, né? A coloidal, que seria já degenerativa após o final do ciclo de vida. A granular, ela é muito semelhante à coloidal, tanto que as literaturas nem diferenciam as duas, por incrível que pareça. E a calcificada, que seria o fim da coloidal. Infelizmente faltou o fecha parênteses ali, mas ninguém repara. Então ela seria o fim da coloidal, ou seja, a calcificação da degeneração. Acabou a degeneração, ficou só a calcificação ali. Aí sobre as manifestações clínicas, né, como eu falei, vale salientar que elas estão totalmente ligadas com o grau de evolução, a carga parasitária, ou seja, a quantidade de locais, a localização e a quantidade, né? Às vezes a gente pode ter muito em um local só, pode ter vários, quer dizer, poucos em vários lugares, né? Então, e a imunidade do paciente, que eu falei daquela questão lá do meio rural. Aí as manifestações vai ser cefaleia, distúrbios psíquicos, síndrome da hipertensão intracraniana, ou seja, a gente vai ter um aumento da pressão craniana, aí, né, intracraniana, as crises epiléticas, meningite e síndrome medular. A manifestação da patologia ela pode ocorrer de forma mecânica ou tóxica. A forma mecânica vai estar relacionada com o volume e a localização da vesícula, ou seja, na forma ativa, o tamanho, né, o tamanho da vesícula e o local onde ela está conectada vai interferir aí, que vai fazer aqui o aumento da pressão intracraniana no nosso paciente ou até mesmo a hidrocefaleia. E quando ela é tóxica, está relacionada com a inflamação e os processos de fibrose, ou seja, tem uma inflamação, vai ocorrer uma fibrose e aí vai intoxicar o nosso paciente. O diagnóstico ele é feito da seguinte forma. Avaliação clínica, né? A gente vai avaliar o nosso paciente. Normalmente, infelizmente, essa é uma doença que ela é descoberta bem no finalzinho, entendeu? Por conta da questão dela depender do grau de evolução. Então, quando o paciente descobre, já é tardio, ok? A presença aí de calcificações intracranianas, né? A presença dos cistos, a avaliação do líquido céfalo-raquidiano, né? Como a gente falou, vai estar lá nos ventrículos e tudo mais. Então, a avaliação do líquido é muito importante também para a avaliação do nosso paciente. A epidemiologia local, ou seja, da onde o nosso paciente vem, vai interferir muito. E, principalmente, exames de imagem. Esse vai ser o nosso padrão ouro, né? O TC e o RM do encéfalo vai ser o que realmente vai determinar pra gente aí, porque a gente pode ver, fazer todas essas avaliações acima aí que foram citadas, né? E aí, falando sobre o tratamento, ele é individual, ou seja, eu tenho que tratar o paciente de forma individual. Eu não posso trabalhar de um jeito com o paciente e com o outro do mesmo jeito. Cada paciente vai ser de um jeito. Precisa do suporte da equipe multidisciplinar, ok? A equipe multidisciplinar ela vai ser muito importante aí. E a gente vai ter o multidisciplinar aí a parte neurológica e infectológica, ou seja, eles vão cuidar na prevenção, né, dos demais residentes de uma casa, por exemplo, e também a questão dos efeitos neurológicos que vão acontecer no nosso paciente, por causa da epilepsia, convulsão e tudo mais. Os tratamentos medicamentosos estão relacionados com os achados. Como assim? Os medicamentos usados são esses aí que a gente está citando, os antiparasitários, corticoides e antiepiléticos. Mas o que acontece? A gente vai depender do jeito do nosso paciente, os achados e o que é isso. Por exemplo, os corticoides é por conta da inflamação. Lembra que eu falei que ocorre inflamação? Então, dependendo do caso do nosso paciente, dependendo do grau de inflamação, é melhor a gente entrar com os corticoides nele antes de começar a fazer o uso do antiparasitário. Antiparasitários esse vai ser o bendazol e o praziquantel. Ou seja, o paciente, ele pode primeiramente, né, o tratamento dele iniciar corticoide, como eu falei, ele é um tratamento individual. Os antiepiléticos ainda tem uma certa discussão sobre eles, porque vai ser muito específico os casos do uso deles, porque comumente com o uso do antiparasitário e dos corticoides para tratar aí
a disseminação dos parasitas e fazer o controle deles, os casos, né, os casos não, perdão, os quadros epiléticos eles vão acabar sendo diminuídos. E essa questão da presença ou não de calcificações ou granulomas é o seguinte: enquanto o nosso paciente estiver fazendo o tratamento, a gente vai estar fazendo os exames de imagem para fazer a avaliação das calcificações, da forma de calcificação, né, calcificada, e da forma granular, né, que a gente vai ter ali no nosso paciente. E o que acontece? Se a gente não tem a presença mais, tipo assim, deixa eu explicar de uma forma bem mais prática, assim, para entrar bem na cabeça. Digamos que o paciente começou a fazer medicação dele hoje, né, tá fazendo tratamento, e aí, após um tempo aí de tratamento, você fez a avaliação de imagem e você viu que não tem mais a presença das calcificações, o paciente, né, teve a melhora e tudo mais. Aí o paciente, sem essa presença das calcificações após esse período, ele por mais 6 meses vai continuar tomando os medicamentos, para que tenha total erradicação. Mas caso tenha presença, aí o paciente vai continuar tomando mais ainda, e esses 6 meses vão ocorrer após a total erradicação da calcificação. Ou seja, o que acontece? Se tem a presença, o paciente não para de tomar o medicamento ainda, entendeu? Ele tem que fazer o uso contínuo do medicamento até que acabe a presença aí das calcificações. Se acabou a presença, não tem mais presença de calcificações, é 6 meses aí de uso do medicamento, ok? E uma coisa muito, 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 muito importante. Se for avaliado que o paciente está com aumento da pressão intracraniana, está com hipertensão intracraniana, não faça um medicamento antiparasitário e antiparasitário e corticoides. Não faça. Primeiro a gente tem que fazer a redução dessa pressão intracraniana. Assim que for feita essa redução, a gente vai partir aí para o tratamento, entendeu? É uma coisa muito importante, ainda sendo estudada, tá? Os principais motivos do porquê, mas é visto que o paciente, quando ele faz o uso do antiparasitário e dos corticoides com a pressão intracraniana elevada, ele vai sofrer mais e não vai ser suscetível ao tratamento. E por fim, lembre-se das interações medicamentosas e da toxicidade dos medicamentos. É muito importante que o paciente não tenha interações medicamentosas que possam afetar aí o tratamento dele, beleza? Gente, eu tô um pouco travado para falar um pouco, não por dificuldade do assunto, tá? É que é a primeira vez fazendo isso, eu nunca gravei um vídeo dessa forma. Eu tô tentando aqui gesticular, eu não sei nem se tá aparecendo minha mão, eu tô aqui me engasgando um pouco, acho que vocês puderam perceber no vídeo. Esse vídeo não vai ter muitos cortes, não vai ter muita edição, porque eu quero opiniões, eu quero comentários aí que me falem o que eu possa melhorar, né? E aí também o que vocês querem que eu realmente foque mais, né? Nesse caso aqui, o que eu achei mais importante citar nele foi a epidemiologia, porque a epidemiologia ajuda no diagnóstico. Mas se vocês quiserem, eu posso refazer esse vídeo e tudo mais. Eu posso fazer sem a facecam, se vocês acharem que é melhor, né? Sem a câmera. Eu posso tentar fazer mais longo, mais curto, a forma aí que for mais agradável para vocês, beleza? Provavelmente esse vídeo eu vou pegar e vou postar ele em 2 formatos. Por que em 2 formatos? Esse formato agora, igual vocês estão assistindo, e um formato com o que eu chamaria de aprendizado chill. O que seria isso? O aprendizado chill seria o seguinte, eu não sei se vocês conhecem um canal no YouTube muito bom de matemática, infelizmente agora eu não vou lembrar o nome, perdão, mas eu vou deixar aí nos comentários o link dele. Ele é um rapaz que basicamente ele fala sobre matemática e de fundo fica gameplays variadas aí, ele jogando e ele comentando sobre. Ele é um rapaz muito inteligente, ele já passou em vários concursos aí militares e concurso militar é uma coisa bem complicada no Brasil, então bem difícil. Então ele é uma pessoa que faz a matemática se tornar fácil porque ele faz os vídeos dele serem de um caráter mais amigável, né? Então, se vocês gostarem, eu posso fazer dessas 2 formas. Todo vídeo, toda videoaula ser dividido nessa forma mais técnicazinha, como aula mesmo, e uma forma onde seria só eu comentando sobre o assunto em cima de uma gameplay, né? Um vídeo de um jogo de fundo, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, um abraço.